Senhor Jesus, graças te damos por tudo que tens nos dado, pela tua infinita misericórdia. Estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, intervém com a tua mão poderosa. Abençoa, Senhor, este estudo que nós pedimos, agradecemos o teu santo nome. Amém. Vamos iniciar, então, o estudo do livro do Rei dos Reis de Israel e de Judá, sendo talvez hoje a última aula, onde nós vamos estudar os reis os últimos reis de Judá, né? Começando depois da morte de Josias. A gente viu que Josias, Deus avisou que ia recolher Josias antes do juízo da Babilônia. E foi assim que aconteceu. O faraó Neco estava em guerra com a Babilônia, com Nabucodonosor, inclusive, e então o Josias se meteu na guerra, não tinha nada que se envolver com a guerra, e ele foi morto. E aí então no seu lugar entrou Joacás, que nós não devemos confundir com o Joacás, filho de Jeú, que é o rei de Israel. Esse Joacás é filho de Josias. Aliás, dos filhos de Josias, 3 foram reis. Vamos ver lá em 1 Crônicas 3:15. Isso é uma característica importante, porque normalmente um filho sucede a outro filho. Mas quando chega em Josias, nós vamos ter 3 filhos de Josias que vão ser reis. E isso aí agora deve ser uma confusão. Vamos ler lá em 1 Crônicas 3:16. Não, 3:15. 3:15. Pode ler? Pode ler. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salum. Isso. Então Josias teve 4 filhos, 3 deles foram reis. Aqui o livro de Crônicas chama o primogênito de Joanã. Talvez seja o mesmo Joacás. Alguns acham que foi Salum, mas é muito provável que tenha sido o Joacás, porque era o primogênito. E Joaquim o sucedeu. Depois o último rei de Judá foi Zedequias. Quer dizer, entre Jeoaquim e Zedequias reinou o filho de Jeoaquim, que é Joaquim. Então, os sucessores de Josias foram 4, esses que a gente está estudando hoje, 4, mas Joacás era filho, Jeoaquim era filho, Joaquim era neto e Zedequias é filho também. Houve aí uma regressão aí na ordem dinástica. Então todos esses são filhos. Joacás quer dizer Jeová apoderou-se. Então essa é a expressão. O pastor Evandro Souza Lopes disse que o significado de Joacás é esse. E o que aconteceu com Joacás, hein? Aliás, onde que ele está? A vida dele está lá em... O último capítulo do segundo livro das Crônicas, capítulo 36, dos versículos 1 a 4, é relatado aí o pequeno reinado de Joacás. E também segundo Reis 23, 31 e até 33. Só 3 versículos. Então é dito aí que ele foi colocado no reino pelo povo, O povo, no versículo 1 de 2 Crônicas 36, após a morte do pai dele, o colocou. Ele estava com 23 anos e reinou 3 meses apenas. Em seguida, no versículo 3, é dito que o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou até a contribuição de 100 talentos. Quer dizer, houve aí uma imposição de uma dívida, não, mas de uma, como nós dizemos? Um pagamento a ser tributo. Certo? Certo. Então aqui o que a gente percebe? A gente já percebe a perda da independência de Judá. Quer dizer, até Josias, Judá estava completamente independente. Aí começa o juízo que Deus havia já avisado pela profetisa Uda, que iria impor a partir do momento que Josias morresse. Então o que acontece? Em primeiro momento, o faraó Neco, que ganhou a guerra contra o Josias, entrou em Jerusalém e tirou esse rei, Joacás. Por quê? Porque Joacás tinha sido posto pelo povo.
Então, como o faraó Neco ganhou, ele tirou esse rei que tinha sido posto pelo povo. Ele só ficou 3 meses no governo e o levou para o Egito, onde ele morreu. A verdade é que nunca mais se ouviu falar. Morreu ali, né? A Bíblia fala mesmo em 2 Reis 23 e 34. Né? A Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. Morreu novo. A gente não sabe se de morte matada ou morte morrida. Né? Provavelmente morte matada, né? Porque ele já, faraó, já não tinha. diante daquela guerra que estava com a Babilônia, resolveu eliminar o sucessor que poderia ser um líder, se levantar contra o rei, uma esperança para o povo, né, de Judá, já que o povo o havia colocado. Então Joacás, por que aconteceu isso? A Bíblia diz que aconteceu isso porque já estava desde os pecados de Manassés. Quer dizer, o povo não havia se convertido verdadeiramente, apesar do avivamento de Josias. E em razão disso, essa geração seguinte à geração de Josias foi uma geração perversa, né, com exceção de poucos. Os 4 reis, né? Os 4 reis foram perversos. Né? O que mostra dessa época que Daniel já estava. O cativeiro? Não, Daniel ainda não estava no cativeiro aqui, não. Ele estava para ir para o cativeiro, né? Vai dar pouquinho para aqui. Mas isso mostra, isso aumenta para nós a fidelidade de Deus, não. de Daniel. Né? Porque Daniel estava no palácio do rei de Judá, mas a geração dele era uma geração perversa. Sim. Né? A gente fala de Daniel, quando ele chega na Babilônia, mas ele já passava. Ele tinha passado por aquele avivamento no tempo de Josias, mas tinha sido remanescente. Isso na infância dele, né? Na infância e adolescência, né? Porque, na verdade, a reforma de Josias vem até aqui. Agora, Josias morre. Né? E ele se mantém fiel mesmo num palácio de gente ruim. Que a gente tem que dizer que não era só em Babilônia que tinha gente ruim, aqui também tinha. Ele estava entre os apóstatas em Judá e depois foi para os incrédulos em Babilônia. Essa é a situação do crente hoje. Entre apóstatas e idólatras. E incrédulos, né? Entre apóstatas e incrédulos. E eu acho que é mais difícil viver entre os apóstatas. Né? E a quantidade de fiéis bem diminuta, né? Bem diminuta. A considerar, por exemplo, os amigos dele na corte, Babilônia. Eu acho que só ele e os amigos dele. Acho que só os 4. E o restante? O restante é tudo. Não tinha parado pra pensar nisso, né? Apóstatas e incrédulos. Entre apóstatas e incrédulos. Essa é a vida do fiel. O pior deve ser mesmo o apóstata. Porque ele acha que está bem, né? Exatamente. O incrédulo, ele pode vir a crer ainda, mas o apóstata acha que crê, mas vive como se não cresce. Exatamente. É pior. Eu acho pior viver entre os apóstolos. Então a história de Joacás é só essa, né? 3 meses foi posto pelo povo, mas Faraó Neco chegou, o tirou, levou ao Egito e morreu. E aí o que fez o Faraó Neco? Aí o Faraó Neco colocou Eliaquim, ou Jeoaquim, que é o outro filho, irmão, que é o filho de Josias também. Que é o filho de Josias. Colocou, e aí vai passar a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, né? E reinou 11 anos em Jerusalém. Só que Nabucodonosor que vai tirar, não é isso? Nabucodonosor, então, já como grande potência aí na Babilônia, já mais forte que o Egito, obviamente, né? Vai tirar o rei Eliaquim, ou Jeoaquim. Não. Ele vai invadir Jerusalém. Acho que vai ser a primeira deportação aí, não vai? Isso. O versículo 6 fala assim: subiu, pois, contra ele Nabucodonosor e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. E nesse momento é que o Nabucodonosor vai levar aqueles utensílios do templo que são narrados lá no livro de Daniel também. Basicamente é isso. Também, apesar de estar sendo aqui que ele reinou 11 anos,
Tem pouca relevância, né? O reinado dele. Não, aí que é o seguinte, a gente vê muito do reinado de Joaquim no livro de Jeremias. Não, sim. Na narração de crônicas, não. Na narração de crônicas, na narração de reis, a gente vê pouco. Né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Joaquim reinou 11 anos. Né? No terceiro ano do reinado dele, Nabucodonosor leva a primeira leva de cativos, onde vai Daniel. Certo. Então, a primeira coisa, o rei não vai. O rei Joaquim não vai. Ele, no terceiro ano do reinado dele, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, leva os nobres, não 10 mil pessoas mais ou menos, e leva parte dos vasos sagrados do templo e tal. Então, e coloca Joaquim como tributário. Né? O Joacás tinha sido tributário do Egito. Agora foi trocado, o Joaquim era tributário do Egito, né? Quando foi derrubado o Joacás. E agora ele passa a ser tributário da Babilônia. E o Nabucodonosor já leva uma grande um grupo grande. O que a gente deve ver aí? Que Joaquim, nesse tempo, está profetizando Jeremias. Jeremias começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias. Então, já estavam aqui, esses últimos 4 reis vão ter um período de 22 anos. 22 anos e 6 meses. É o período desses últimos 4 reis. 3 meses o Joacás, 11 anos o Joaquim. E esse é o período da pregação mais dura de Jeremias. Né? Morreu Josias, Deus já está prevendo o juízo e ele começa a preparar o povo. Então nós temos aqui, nos livros de Crônicas e de Reis, nós temos pouco falando sobre Joaquim. Mas, no livro de Jeremias, nós temos algumas referências a respeito desse rei, que é um rei muito mau. É um rei muito perverso, de coração duro. É dito no versículo 5 aí de 2 Crônicas que ele era mau mesmo. Ele era mau, né? Então, por exemplo, em Jeremias 22, nós temos uma profecia que é do tempo de Joaquim. Uma profecia importante. Que diz assim: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor ao rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado do Senhor que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a casa do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus servos escolhidos, e lançá-la no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, que saiu deste lugar. Nunca lhe tornará mais, mas o lugar para onde o levaram cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Aqui é interessante, porque, segundo Edward Rees e o Frank Classen, esta palavra foi dada no 4º ano do reinado de Joaquim. Então, logo após a invasão do Nabucodonosor. Logo em seguida, Deus fala diretamente com Joaquim para que ele se arrependesse. Senão o trono seria ceifado. Outra coisa, informa, por isso que dizem que é o Salum, daqueles filhos de Israel, que é o Joacás que foi feito rei, é o Salum. Por quê? Porque foi dito que o Jalum morreria.
Então acho que foi nessa época que Faraó matou o Joacás. Então era um sinal de que as coisas estavam indo mal. O rei que tinha ido levado embora, que era o querido do povo, seria morto. Não adianta chorar por ele, disse. E aqui, diz para Joaquim para ele se arrepender, senão o palácio seria feito uma assolação. E a Bíblia diz o quê? Na continuidade dessa leitura, só para eu pegar. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Né? Que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, ele abre janelas estafoadas de cedro e pintadas de vermelhão. Reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Então, o que a gente percebe? Que ele era um rei perverso, que estava explorando o pobre. Né? Que era uma marca, né, dos reinados que levavam, que tinham profecias adversas, né? É uma marca, essa opressão ao mais necessitado. Né? É uma característica, né? Porque o pecado é a injustiça. Então, o pecado dominando, a iniquidade e o pecado dominando a sociedade, a injustiça tende a aumentar. É o que a gente vê. Por exemplo, aqui no governo do Brasil, a mulher se elegeu aí dizendo que a pobreza diminuiu, mas ela escondeu os dados do IBGE que a pobreza parou de diminuir. Por quê? Porque está nessa marcha do pecado, da iniquidade, né? Tomando decisões contrárias à vontade de Deus. Então, Joaquim, veja bem, ele era resistente. Deus mandou Jeremias falar lá, falou que o irmão dele ia ser morto, e ainda profetizou que o filho dele ia ser levado cativo para a Babilônia. Está lá no versículo 24. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, esse Jeconias é o filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, na mão daqueles de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam sua mão, para lhe tornar, e ela não tornarão. Então Deus diz, e realmente o filho de Joaquim, que foi o Joaquim, foi levado cativo para a Babilônia. Então Deus deixa bem claro aí para Joaquim. Então, primeiro, Deus dá uma chance a Joaquim. Ele é um rei ruim, ele é um rei mau, mas assim que Nabucodonosor vem e leva a primeira leva de cativos, Deus manda Jeremias falar diretamente ao rei, dizendo, olha, você tem que se arrepender, senão eu vou destruir você, vou destruir sua descendência real, vou destruir a casa real, se você não se arrepender. Já tinha uma evidência, né? Porque no ano anterior o Nabucodonosor já tinha levado, que era o que Jeremias já tinha começado a falar do cativeiro. Outra evidência foi a morte do irmão, que foi profetizado. E agora, porque o seu filho também seria levado cativo. E qual é a reação desse rei Jeoiaquim? É uma péssima reação. Né? Jeoiaquim, ele tem um comportamento extremamente complicado. Né? Se a gente vai lá em Jeremias 24, Jeremias também vai dizer o seguinte. Ah, não, o 24 é do próximo reinado, desculpa. No 25, esse mesmo quarto ano de Jeoiaquim, né? O que Jeremias fala? Jeremias fala de 70 anos do cativeiro. Quer dizer, ele começa, né, justamente. Quando ele deu essa mensagem, ele já avisou que o cativeiro ia durar 70 anos. Depois, não, só deixar marcado isso. No capítulo 26, nós temos uma profecia de Jeremias no começo do reinado de Joaquim. No começo. Quer dizer,
Deus não falou só depois que Nabucodonosor invadiu. Antes, Deus também falou. Lá em Jeremias 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam ao canal do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então a gente percebe que mesmo o rei sendo duro de coração, Deus vai falando com eles. Né? No capítulo 35, nós vemos aquela famosa palavra que Deus falou, que Jeremias falou, para os recabitas. Foi também no reinado de Joaquim. Quer dizer, havia gente fiel, que eram os recabitas, e Jeremias volta a falar. Fala agora dos recabitas, continuem fiéis. Não vão na conta do rei Joaquim. Né? Agora, o gesto mais terrível do rei Joaquim está no capítulo 36. Que é. Né? Quando ele queima o rolo com as profecias de Jeremias. Jeremias chama Baruque, por ordem de Deus. Baruque era o escrivão, era um escriba, e ele relata todas as profecias que ele tinha feito até então, que é o livro do profeta, que é o livro de Jeremias. Né? Há pelo menos um pedaço, um grande pedaço até o tempo de Joaquim. E manda que ele lesse no templo, porque Jeremias estava preso, porque o Joaquim prendeu, foi o primeiro rei que prendeu Jeremias. E ele foi ler, os príncipes pediram para que ele viesse numa câmara lá separada e lesse para os príncipes. Os príncipes ficaram comovidos e foram ler para o rei Joaquim. E o rei Joaquim, assim que começou a ouvir a profecia, disse que pegou assim com uma espada, uma coisa, e jogou. Era inverno, né? Ele estava na frente da lareira, e ele jogou o livro no fogo. Queimou. Então isso mostra a resistência desse homem. Né? Como esse homem bem era diferente do pai, né? Bem diferente do pai. Ele mostra a resistência dele à palavra de Deus. E Deus faz o quê? Como que a gente pode entender essa... E o interessante é que o nome dele é chamado, o significado do nome dele é o Senhor estabeleceu. Né? Estabeleceu um juízo. O Senhor estabeleceu. Ele, naquela arrogância dele, veja bem, ele era tributário, tanto do Egito como depois de Nabucodonosor. Não é? E no meio e Nabucodonosor vai voltar e vai invadir novamente Jerusalém, justamente porque há boatos de que ele estaria passando para o lado do Egito novamente. Né? Então mas é um cidadão que era arrogante sem motivo nenhum. Como explicar essa questão do pai ter sido fiel, ter sido piedoso, mas o filho totalmente contrário? Tem como explicar isso? O livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. A gente até falou aqui no aula passada, que você não está, essa questão, o livre-arbítrio. Né? Lógico que nós temos que instruir as crianças no caminho que devem andar, mas a pessoa tem um livre-arbítrio. Né? Não existe a garantia de que se eu instruir o meu filho desde a infância, ele vai ser salvo. Ele tem uma grande probabilidade de ter, porque ele vai ter uma formação de caráter na palavra de Deus. Ele nunca vai se esquecer, a Bíblia diz. Ele nunca vai se esquecer. Mas isso não quer dizer que ele vai se converter. Isso é uma decisão pessoal, individual de cada um. E a questão não se aplica aí a questão do fruto da árvore? Conhecer a árvore pelo fruto? Não se aplica? Não, porque conhecer a árvore pelo fruto, mas cada árvore é uma árvore. Né? Veja bem, uma árvore... Josias é uma árvore, sim. Sim, mas aí o fruto não pode se considerar o filho como um fruto. O filho pode até ser o fruto, mas é a semente que vai dar uma outra árvore. Então não se aplica. Não se aplica isso. O fruto são as suas atitudes. Não é? Pai não salva filho, filho não salva pai. Então, o que às vezes acontece é que você tem uma árvore uma do lado da outra
uma nasceu das sementes da outra, e um fruto é doce, o outro é amargo. Né? Então, não tem isso. Mas o que a gente percebe é a resistência. Quer dizer, Deus tentou falar com Joaquim. Né? Deus não entregou a sorte. Quer dizer, a profetizar, Uzias já tinha dito que tudo aquilo iria se cumprir. Mas Deus deu uma real oportunidade de arrependimento. Como sempre, né? Como sempre. Mas ele queimou o livro. Aí Deus mandou o Jeremias escrever outro. E o livro de Jeremias está aqui, o Joaquim onde está. Não adianta, né? Tem gente que queima a palavra de Deus, não quer saber da palavra de Deus, acha que é superior à palavra de Deus. Né? Naquele momento, talvez Joaquim tenha dito, ó, queimei, ninguém nunca vai saber o que esse homem falou, e o que esse homem falou não vai acontecer. E no fim, nós estamos lendo aqui o que aconteceu, e lendo ainda, e não adiantou ele queimar. Ninguém que se levanta contra a palavra de Deus tem sucesso. Essas são as duas reações possíveis, né, diante da palavra, né? Ou a reação de Josias, que é se quebrantar, exatamente. Ou a reação dele que é desprezar, que é endurecer, envilecer, né? É. Então esses são dois episódios aqui. É a mesma coisa que o Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, lá, do cheiro de morte para morte e cheiro de vida para vida. Que é o mesmo evangelho, né? É a mesma palavra de Deus. Mas pode gerar dois resultados diferentes dependendo de quem ouve. Né? E é interessante que nesse mesmo episódio, o Baruque que escreveu a palavra, ele ficou abalado. Né? E Deus deu uma palavra para Baruque, está lá no capítulo 45 de Jeremias. Ele deu uma palavra para Baruque. Né? E realmente o Baruque se livrou também do juízo, assim como o profeta Jeremias. Né? Então, não adiantou nada o homem queimar lá o rolo. Aí o que acontece? Então, esses são os fatos do rei Jeoiaquim, que não estão no livro das Crônicas, mas estão no livro de Jeremias. Porque esses reis deram muito trabalho para Jeremias. Né? Aí, então, nós vemos que ele morreu. Né? Depois de 11 anos, ele morreu. E o que aconteceu? Aí o filho dele, né, que vai reinar agora. Que é o Joaquim, que é o neto, ou Jeconias, que é o neto de Josias. E ele vai reinar aos 8 anos de idade. O senhor fala que foi apenas uma questão decorativa, né? Exatamente. E ele vai reinar, está no 2 Crônicas 36 e 9. Também não vai fazer nada de proveitoso. Na verdade, veja bem, quando ele morre e ele é colocado pelos príncipes, né, Joaquim morre. E os príncipes colocam o Joaquim, que era o filho dele, que tinha só 8 anos de idade. E o que acontece? Em 3 meses, Nabucodonosor vem, invade novamente Jerusalém, porque era um rei que não era da vontade dele. Ele tinha mantido o Joaquim, já estava desconfiado do Joaquim. E Joaquim morre. E então é colocado esse Joaquim. Então ele vem e leva esse Joaquim para Babilônia. Na verdade, ele vem, pega esse Joaquim e leva para Babilônia. É uma nova leva de cativeiro. É a segunda leva, no final do reinado de Joaquim. Ele leva Joaquim cativo e mais uma parte do povo e coloca no seu lugar o tio dele, que é o Matanias, né? Que ele muda o nome. Né? Matanias que significa dom do Senhor ou dádiva. Fez o nome que o Josias deu para o filho. Né? A gente não sabe porquê, mas foi o terceiro filho dele. Mas o rei muda o nome dele para Zedequias, que quer dizer, Deus é minha justiça. E foi mesmo. Que também foi outro rei ruim para Achur.
Então o Joaquim, ele só reinou 3 anos, 3 meses e 10 dias, né? A Bíblia é bem específica, e foi levado cativo. E viveu a vida toda no cativeiro. A Bíblia fala dele em Jeremias 52, um assunto interessante. Jeremias 52 e 31. Pode ler? Pode ler. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. O 32 até o 34. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da sua prisão e comeu pão sempre na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Isso. Então o que a gente percebe aqui? Que quando ele já estava 37 anos cativo na Babilônia, quer dizer, quando ele tinha 45 anos, e aí a gente conta 8 anos, essa segunda leva foi 8 anos depois de Daniel, então nós já estamos aí no 37º ano do cativeiro dele, mas na verdade é o 43º, 46º ano do cativeiro da Babilônia. Né? Então, Nabucodonosor reinou 43 anos. Né? Então aí. Então, dá um problema, um probleminha de data de 1, 2 anos aí, mas a gente percebe o quê? Que o Evil-Merodach, que era o filho de Nabucodonosor, colocou Joaquim como uma espécie de mordomo do reino. Quer dizer, é o ápice. Evil-Merodach era filho de Nabucodonosor tinha bem contra os judeus. E aquele episódio. De cala a boca? Não é uma espécie de cala a boca. Acho que é até um reconhecimento. Porque, na verdade, o que tinha acontecido com Nabucodonosor? Tinha ficado louco. Por causa do Deus de Israel. Né? E o seu filho, Evil-Merodach, assumindo o trono, acho que querendo agradar os judeus para agradar o Deus de Israel, ele pega o Joaquim, que era o rei cativo de Judá, que ainda estava vivo, ele foi muito novo ainda, e coloca como mordomo do reino. Né? Eu até digo que esta circunstância é o ápice da figura de Daniel e dos judeus na corte babilônica. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que Evil-Merodach vai ser assassinado no ano seguinte, no segundo ano do seu reinado, pelo seu cunhado Neriglissar. E aí então os judeus caem em desgraça. Né? São escanteados. Né? E aí vai ser o Neriglissar vai reinar 5 anos, depois o filho dele, Laborash-Marduk, vai reinar 9 meses, aí vai vir o Nabonido, que vai reinar 17 anos, e desses 17, 14 em corregência com Belsazar. Então esse período explica o declínio de Daniel na corte. Por isso que quando Deus vai dar uma visão para ele lá no primeiro ano de Belsazar, porque ele está em desgraça, né? Está esquecido na corte. Aí Deus vai renovar aquele sonho da estátua na visão dos 4 animais simbólicos. Né? Mas isso é um outro assunto. O assunto nosso aqui é do Joaquim. Né? Então Joaquim morreu no cativeiro. Provavelmente ele foi morto nessa mudança de reinado. Porque o Neriglissar matou o Evil-Merodach, deve ter matado o Joaquim, que tinha sido colocado como o mordomo do reino, né? O mordomo do palácio, pelo menos. É porque ele comia, né? Exato, a mesa do rei. Né? Mas de qualquer maneira, Joaquim teve essa vantagem. O que é importante a gente ver é lá em 1 Crônicas, capítulo 3,
no versículo 16. Aliás, 17. Não, 16. Começa 16, que fala que Joaquim teve 2 filhos. Jeoiaquim teve 2 filhos. O Jeconias, que é o Joaquim, e o Zedequias, que não confundamos com aquele que a gente vai falar daqui a pouco, que é o outro Zedequias. Tá? E os filhos de Joaquim foram Assir e Selatiel. Ou Sealtiel, ou Selatiel. Ou Salatiel também. Ou Salatiel. E esse Selatiel e Assir. Né? E esse Selatiel diz assim: os filhos deste, quer dizer, de Selatiel, foram Malquirão, Pedaías, Cesazar, Jecamias, Zosana e Nadabias. E os filhos de Zesaías, Zorobabel. É aqui que a gente encontra o Zorobabel, que volta com o povo para Judá. E esse Zorobabel que volta, então, é descendente de Davi, né? Então a gente percebe aí a sequência da linhagem davídica, que é a linhagem do Messias. É o que a gente vai ver lá em Mateus. Né? Mateus. Capítulo 1, nas genealogias, diz assim: e Josias, Mateus 1 e 11. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos a deportação para a Babilônia. Jeconias gerou a Selatiel, Salatiel gerou a Zorobabel. Então é aqui que a gente percebe. Por que Deus manteve Joaquim com vida? Porque é dali que vinha a linhagem do Messias. Quer dizer, você vê que o último rei de Judá, que vai ser Zedequias, que a gente vai ver agora, vai ter exterminado a sua descendência. Não vai sair nada de lá. Ele que vai ter os olhos vazados. Não vai sair nada de lá. Acabou. Então é assim que Deus cumpre a profecia que ele disse a Jeremias, que ia acabar com a casa de Judá, com o trono, mas ao mesmo tempo ele manteve a linhagem davídica. Ao mesmo tempo ele manteve a linhagem messiânica. Então, Deus não tem contradição. Saiu por outra linha, por Joaquim. Não. Por isso que Joaquim é mantido. Que era o neto de Josias. Na verdade, a sequência legítima era essa. Era essa. É que o Nabucodonosor vem, depõe o Joaquim e coloca o tio, que aí foge da sequência, que é Zedequias. Então a linhagem davídica não se encerrou. Mudou a linha, e aliás mudou em outras passagens também, Você vê, por exemplo, no episódio da Thalia, que ficou o mais novo, Deus sempre vai preservando, não deixa de ser da casa de Davi. Então, o Joaquim só esquentou o banco lá, o trono, e depois foi ser mordomo lá em Babilônia e foi morto, morreu lá mesmo. Aí ele foi substituído por Zedequias. Zedequias, lá em 2 Reis 24:17 dizia: o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome em Zedequias. Está lá em 2 Reis 24:17. E como é que foi esse Zedequias? O filho de Zedequias foi triste. Mas como é que foi? Foi um bom rei? Não, foi um bom rei, Também. Ele também reinou 11 anos, Também reinou 11 anos. E fez só fez coisas ruins também aqui. No versículo 12 diz que ele era mau. Fez que era mau, ele não se humilhou perante a palavra de Jeremias. Se rebelou contra Nabucodonosor, que não era para se rebelar, conforme a palavra de Jeremias, Jeremias falava para se submeter. Tanto que até por isso, talvez, Jeremias tenha sido preservado por Nabucodonosor. Talvez não, com certeza. E Nabucodonosor tenha conhecimento das profecias dele. Ele já tinha vindo a Jerusalém 2 vezes. E Jeremias já estava profetizando isso há muito tempo. E quando foi destruído, Nebuzaradão já tinha a ordem para não mexer com Jeremias. Nabucodonosor falou: vai ter a opção vou mexer com um homem que disse que eu ia fazer tudo
o que eu fiz, que não deixa de ser uma forma de Deus falar através de Nabucodonosor. A gente tem estudado aí o livro de Daniel, a gente tem visto como Deus falou com Nabucodonosor. Começa falando pelas profecias. Né? Ele está vendo que as profecias de Jeremias estavam todas de acordo. E falou 28 anos antes. Desde aquela primeira visão, segunda visão, né? Exato. De Jeremias, na chamada de Jeremias, e as sequências, as profecias subsequentes, né? Verdade. Então, como o rei Zedequias não quis ouvir também a questão da necessidade de submissão ao rei Nabucodonosor, o fim dele vai ser triste. Ele vai ser levado para a Babilônia. Antes a Babilônia vai ter invadido, vai matar muita gente. No versículo 17, por exemplo, fala assim que porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada, matou as donzelas, velhos, enfim. E Zedequias vai ser levado para a Babilônia. É isso? É isso. Aqui também E os filhos dele vão ser mortos na frente dele. Isso. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então tá. Só lembrando que também no livro de Jeremias tem muita coisa a respeito de Zedequias. Né? Começa no capítulo 24. Capítulo 24, assim que Zedequias assume, Deus diz que ele é um figo podre. Né? Lá em Jeremias 24, Jeremias teve uma visão. Fez o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, os trouxe a Babilônia, que é a segunda leva. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Aí então, o que Deus fala? Que os figos bons, o versículo 8, e como aos figos maus que não se podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nessa terra, os que habitam na terra do Egito. Quer dizer, Deus já começa dizendo que ele não presta, que ele é um figo mau. Né? Essa é a primeira coisa que nós observamos. Aí vem o conselho que Deus dá para Zedequias, através do profeta Jeremias. 27 e 12. Pode ler? Pode ler. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Pode ler o 13 também. Por que morrerias tu e o teu povo à espada e à fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servir ao rei de Babilônia? Então Deus, ele foi avisado para servir ao rei de Babilônia. Embora ele fosse um figo podre, Deus diz, através de Jeremias, sirva o rei de Babilônia. Por que você vai morrer? Você vai morrer se você quiser. É só se servir o rei de Babilônia. Aí Ele se rebelou. Mas ele se rebelou, ele não ouviu. Vamos lá, em Jeremias 28. Qual era o problema de Zedequias? 28 e 1. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: o problema eram os falsos profeta. profetas. Aqui nesse capítulo 28 fala daquele profeta Ananias, é falso profeta, que morreu no tempo que Jeremias tinha dito que ele ia morrer, se não fosse verdade. E Então, esse era o problema. Dura bem menos o cativeiro, né? Zedequias, ele ouvia muitos falsos profetas. Ele tinha uma tendência, ele era um rei muito volúvel. Ele ouvia os falsos profetas. Apesar de todas as evidências Que tinha, né? que tinha, ele ouviu os falsos profetas. No capítulo... E além de ouvir os falsos profetas, ele ouviu os príncipes.
Vamos lá no capítulo 37. Jeremias traz um. O 1, pode ler? 37, 1. Reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. E o 3. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Então, Zedequias tem disso. Ele é um rei que sempre queria consultar o profeta. Sempre queria que o profeta pedisse por ele. Mas não fazia nada que Deus mandava. Tem muito crente que é Zedequias hoje. E é o que aconteceu com Zedequias, que sofreu o juízo, ele é uma figura do crente apóstata. Do crente que ouve Deus, que pede para Deus falar, mas não atende. Se tem crente assim hoje? Tem crente que ouve falso profeta também? Tem, e como? Olha o que ele pediu para o profeta falar com Deus. E olha o que ele mandou, versículo 21. 21. Do 37, né? É. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros até que se acabou todo o pão na cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Pedia para Jeremias falar e mandava prender o Jeremias. Né? Era uma pessoa extremamente volúvel. No capítulo 20. Deixa eu ver. No capítulo. Então, Zedequias era um homem que tinha toda. Está. Tá. Então esse é o quadro. Esse é o quadro do Zedequias. Um rei volúvel, ouvia os falsos profetas, pedia para Jeremias falar, mandava prender Jeremias, não é? Lá no capítulo 21, nós vemos mais isso também. 21, do 1 ao 5. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Até o qual? 5. Então, 5. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Então, veja. Aí diz a feridas os habitantes da cidade. Isso. Então, veja bem, que a mensagem de Deus foi dura para Zedequias. Por quê? Porque ele era volúvel. Né? Ele pedia a palavra de Deus, não seguia a palavra de Deus, não obedecia a palavra de Deus, se sujeitava às pressões dos príncipes e dos falsos profetas contra Jeremias, mandava prender Jeremias, mandava soltar Jeremias, na prisão pedia mensagem de Jeremias, né? E a palavra de Deus para ele foi curta e grossa, né? Capítulo 32. Até o 4. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá,
que então é o penúltimo ano dele, né? Exatamente. Este ano foi o ano 18 de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei de Babilônia, Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor, e ainda que pelejes contra os caldeus, não ganhareis? É a pergunta, né? Que faz. Então, vejam bem, Flávio José, ele fala muito bem, isso é bem característica desse tipo de crente volúvel. Né? Quando ele fala a respeito de Zedequias, diz assim: Nabucodonosor, rei de Babilônia, constitui Zedequias, rei de Judá, no lugar de Joaquim, seu tio paterno, depois de lhe ter feito prometer com juramento que lhe seria fiel e não faria nenhum entendimento com os egípcios. O soberano tinha somente 21 anos, era irmão de Joaquim, ambos filhos do rei Josias. Como ele só tinha junto de si jovens da sua idade e não eram homens de valor, mas ímpios, ele desprezava também a virtude e a justiça. O povo, à sua imitação, entregava-se também a toda sorte de desordens. O profeta Jeremias ordenou-lhe diversas vezes, da parte de Deus, que se arrependesse, que se corrigisse, não acreditasse mais naqueles maus espíritos que o rodeavam, nem nos falsos profetas que o enganavam, afirmando-lhe que o rei de Babilônia não sitiaria Jerusalém, mas que o rei do Egito faria a guerra e o venceria. Essas palavras do profeta faziam impressão no espírito do príncipe, quando ele lhe falava. Ele queria mesmo seguir os conselhos, mas seus favoritos, que o manejavam como queriam, faziam-o mudar de opinião. Ezequiel, que como dissemos estava então em Babilônia, predisse também a destruição do templo e mandou dar notícia a Jerusalém. Mas Zedequias não prestou fé às suas profecias, porque embora elas se parecessem em todo o resto com as de Jeremias, e os dois profetas estivessem de acordo no que se referia à ruína e ao cativeiro de Zedequias, parecia que eles não combinavam nisto. Ezequiel afirmava que ele não veria a Babilônia, e Jeremias dizia precisamente que o rei de Babilônia levá-lo-ia prisioneiro para lá. Essa discordância fazia que Zedequias não prestasse fé às profecias, mas os fatos fizeram-lhe ver a verdade, como diremos mais detalhadamente a seu tempo. Então havia uma profecia de Ezequiel, quando o rei Zedequias traiu o rei Nabucodonosor e fez aliança com o Egito. Né? A Bíblia diz que ele se rebelou. E existe uma... Eu não estou achando aqui agora a profecia do Ezequiel, mas Ezequiel fala que porque ele tinha quebrado o pacto, ele seria punido por isso. Vamos ver se eu acho aqui que eu não marquei a referência de Ezequiel. Ele cita o rei Zedequias? Ele fala aqui lá em Reis, né, que fala que ele se rebelou, né? Em Crônicas. Em Crônicas fala aqui no... Deixa eu ver aqui. No 13 fala: Demais disso também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Vou ver se é aqui Ezequiel 17. Capítulo 17, versículo 12. Dize agora a casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento e tomou os poderosos da terra.
para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com um grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto e deu a sua mão, havendo feito todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço. E o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Então aqui está dito isso. Então um dizia que ele veria a Babilônia, outro diria que ele veria o rei, Nabucodonosor, e outro diria que... Mas Jeremias nunca disse que ele ia ser morto. Todas as profecias de Jeremias dizem que ele seria levado cativo. Seus filhos seriam mortos, mas ele seria levado cativo. E ele veria o rei Nabucodonosor. E o Ezequiel disse que ele não veria. E por causa dessa picuinha aí, ele então não cria nem em Ezequiel, nem em Jeremias. Preferia crer nos falsos profetas, como Ananias e outra turma. Então o próprio Flávio Josefo disse que essa foi a desculpa que ele deu para não crer. Mas na verdade quem não quer crer, quem é obstinado, como a Bíblia diz aí, em Crônicas, que ele era obstinado e tinha dura serviço, sempre arruma um texto bíblico que é meio obscuro, meio difícil de compreender, e aí ele diz que a Bíblia tem erro, que ele não vai crer, e tal. Mas o que aconteceu? Aconteceu que no 11º ano do reinado dele, Nabucodonosor veio, abriu-se brecha na cidade, como diz lá em Jeremias 52, depois de alguns meses de cerco. A cidade já estava cercada no ano 10º, a gente viu aí, que Jeremias voltou a falar para Zedequias se entregar, ele não se entregou. E o que aconteceu foi que abriu a brecha, e quando eles invadiram a cidade, destruíram o templo, e Zedequias fugiu, mas foi apanhado na altura de Jericó. Ele saiu fugido e foi alcançado. E ele foi alcançado. E olha o que diz o próprio Flávio José. Os babilônios, porém, foram avisados por um daqueles que eles tinham deixado de lado para fugir, e ao despontar do dia puseram-se a segui-los. Alcançaram-nos perto de Jericó, e quase todos os que o acompanhavam abandonaram-no, e ele foi aprisionado, com sua mulher, seus filhos e aqueles poucos que lhe restavam, e foram levados ao rei. Nabucodonosor tratou-o de ímpio e de pérfido, por ter violado a promessa que havia feito de conservar inviolavelmente o reino, do qual ele tinha posto a coroa na cabeça. Reprovou-lhe a ingratidão, tendo se esquecido da obrigação que lhe devia por tê-lo preferido a Joaquim, seu sobrinho, ao qual pertencia o reino, por ter empregado contra o seu benfeitor o poder que ele lhe tinha dado, e terminou com estas palavras: mas o grande Deus, para castigar-vos, entregou-vos em minhas mãos. Mandou então matar em sua presença e na dos outros escravos seus filhos e seus amigos. Mandou vazar-lhe os olhos e ordenou que o acorrentassem para levá-lo escravo à Babilônia. Assim as profecias de Jeremias e de Ezequiel, que esse infeliz príncipe tinha tão erradamente desprezado, cumpriram-se ambas. A de Jeremias, no que dissera que ele seria feito prisioneiro, que seria levado a Nabucodonosor, que lhe falaria e que o veria face a face. A de Ezequiel, no que dissera que ele seria levado à Babilônia e não a poderia ver. Ele viu o rei, não viu Babilônia porque ele ficou com os olhos vazados. Cumpriu exatamente as duas, e ele nessa picuinha, por ser obstinado, rebelde. E aí a gente vê o valor do juramento.
Ele jurou em nome do Senhor que seria fiel a Nabucodonosor. Então, quando ele quebrou o juramento contra Deus. Isso mostra a dureza de serviço e como o inimigo trabalha para destruir a pessoa. Né? Ele não ouviu Deus falando para Jeremias, os sinais que foram dados, ele não quis saber de nada. E por causa de uma aparente divergência entre profecias, e olha que Ezequiel mandou a profecia de lá, de Babilônia, porque ele já estava cativo, ele tinha sido levado junto com Joaquim. Ele se prendeu a isso. E acabou nessa triste fim. Né? Toda a descendência dele morta, e ele, de olhos vazados, vivendo como um deficiente, onde morreu em Babilônia. Um homem de dura serviço. Mas Deus falou com ele. E chegou o juízo. Foi destruído o reino. Né? Foi destruído o reino. E o nome de Zedequias é, sem dúvida alguma, esse mesmo. Né? Deus é a minha justiça. Deus fez justiça com Israel. E aí acabou o reino de Judá. Né? Todo mundo que, com exceção dos mais pobres, todos foram levados cativos, Jerusalém destruído, o templo destruído, termina o chamado período do primeiro templo, termina o reino de Judá, melancolicamente. Mas não igual a Israel, por causa da linhagem de Davi, por causa da salvação. E aí o que aconteceu? Ainda tem mais um pouquinho de história para a gente terminar aqui. Aí não vamos falar de um rei, nós vamos falar de um governador. Porque o que aconteceu? Os mais pobres ficaram em Jerusalém, inclusive o profeta Jeremias, que podia ir ou ficar, era o único que podia ir ou ficar, ele escolheu ficar. Nabucodonosor colocou um governador, Gedalias. Não é? Mandou um governador, Gedalias, que o livro de Crônicas não fala, né? Não. Dele. Mas o livro de Reis, segundo Reis 25 fala. Né? Então, Gedalias é mencionado no segundo livro dos Reis, né? Lá no... depois de toda a destruição, no versículo 23. Né? Gedalias quer dizer, ele não é um rei, é um governador, mas nós vamos falar dele porque foi o último governante aí de Judá independente. Independente não, aí já não estava independente, mas pelo menos o único governador. Deus é grande, quer dizer Gedalias. E o que aconteceu com Gedalias? Por que Gedalias foi mantido? Apenas na questão... Não, porque havia os mais pobres da terra, eles não queriam levar os mais pobres da terra. Então, para não ficar sem nenhum governante... E dá trabalho para o povo da Nova. Exatamente, dá trabalho para render para o império. Então, eles colocaram Gedalias. Qual que é Aí tem uma figura também da questão do arrebatamento da igreja? Qual figura seria? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque o povo que ficou... Porque foi o povo para a Babilônia. Não tem uma figura, uma questão da figura aí com o arrebatamento? O povo que vai, como por exemplo Daniel, e o povo que ficou. Ah, sim, você está falando... Mas aí o povo que ficou eram os figos podres, aí sim. Né? Mas ficou para a espada, peste... E não teve chance. Não teve chance. Aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Nabucodonosor levou a primeira leva com Daniel, levou a segunda leva com o Ezequiel, no final do reinado de Joaquim. E agora leva o resto. Quem não morreu, eles levam. Mas os mais pobres do povo, que era Ralé, eles foram mantidos. Eles, não, é porque não tinha como plantar. Não tinha como plantar, não tinha qualificação, não tinha casa. Então esse pessoal deixa aí. Mas aí deixou um governador de Gedalias, porque o que eles pensavam? Esse pessoal que era sem casa, sem teto, sem terra, a terra vai estar sem ninguém. O Gedalias vem, coloca esse pessoal na terra e acaba produzindo para nós. Para eles ia ser uma reforma agrária, não é? Eles pegavam as terras. Aliás, é a proposta que faz o Gedalias.
Né? Vamos ler lá, 25 e 24. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Para eles era um ótimo negócio. Não é verdade? Quem não tinha nada, agora ia ter bastante coisa. Teve a vida preservada, terra para... Teve a terra preservada, terra para plantar, né? Era uma ótima situação. Lá em Jeremias 40 é falado mais sobre esse assunto. Né? Em Jeremias 40. Qual versículo? No versículo... no versículo 9, pode ler. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficar na terra e servir o rei de Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite, e metei-os nos vossos vasos e habitai nas vossas cidades que tomastes. Então, aí esse povo ficou, e a Bíblia diz ainda que os judeus que tinham fugido para outros países vizinhos por causa da guerra, vieram até Mispá para ficar junto a Gedalias. Só que Gedalias era um homem, e o profeta Jeremias resolveu ficar na terra. Pelo amor que ele tinha pátria, ele resolveu ficar junto de Gedalias. Mas junto desse povo que veio um tal de Ismael. Esse Ismael era um homem perigoso. Ele vivia junto ao rei de Amon. E ele veio morar lá em Mispá. Veio também, saiu de Amon, onde ele estava junto ao rei, e veio para morar junto com Gedalias. E as pessoas avisaram Gedalias: cuidado com Ismael, cuidado, ele está com má intenção. E o Gedalias não ligou, disse que isso aí era maledicência e tal, inclusive convidou o Ismael para jantar com ele. E nesse jantar o Ismael matou o Gedalias, matou todos os soldados caldeus que tinham ali fazendo a guarda do Gedalias e fugiu para Amon. E aí Gedalias é assassinado. Quando Gedalias é assassinado, toma a frente do povo um senhor chamado Joanã, filho de Careá. E eles tomam a frente do povo, porque Gedalias morreu, estão desesperados, porque ao saber da notícia que Gedalias tinha sido assassinado, Nabucodonosor certamente voltaria, porque entenderia que é uma rebelião. O Ismael que matou o povo fugiu, que ele não tinha o apoio do povo, ele matou Gedalias, mas fugiu. E o que acontece? Esse Joanã, filho de Careá, toma a liderança do povo e pede para Jeremias consultar a Deus o que eles iriam fazer. E Jeremias disse que eles deveriam ficar em Babilônia, ficar na terra, que o rei de Babilônia não os iria destruir. E se eles ficassem na terra, eles teriam o bom da terra, desfrutariam daquela terra, no mesmo molde do tempo do Gedalias. Mas Joanã não crê nessa palavra e diz: não, você, Baruque, é que está te incitando a isso, não foi Deus que falou. Mesmo assim, Jeremias orou 10 dias antes de receber a mensagem de Deus e avisa, isso está tudo no capítulo 40 e 41 de Jeremias, eu tenho até um estudo a respeito disso, avisa o povo que ele ia consultar Deus, mas eles não iriam seguir a orientação. Deus já revelou. E eles preferem ir para o Egito, que era o que eles estavam no coração desde o começo. Deixar a terra e ir para o Egito. E Jeremias disse que eles iriam para o Egito e seriam todos mortos. Por isso que não sobrou ninguém. Os mais pobres, mesmo tendo ficado na terra... Essa é a figura, né? Não tendo ficado na terra, eles preferem desobedecer a Deus, mesmo depois de tudo que aconteceu, de Jerusalém ter sido destruída, do templo ser destruído, de Jeremias ter dito para eles ficarem e não ir para o Egito, e eles vão para o Egito e levam Jeremias e Baruque à força para o Egito. É por isso que existe uma tradição
que diz que Jeremias teria morrido lá. Uma versão. Eu propriamente não creio nisso. Eu creio na outra tradição judaica, que diz que Jeremias foi poupado, porque ele não foi para o Egito porque ele quis. Eu acho que ele morrer lá por causa da desobediência dos outros não bate. E o Talmud diz que foi ele que escreveu o livro de 1º Reis e 2º Reis. Eu creio que ter sobrevivido. Aí ele teria que ter sobrevivido e teria escrito esse livro em Babilônia, porque justamente quando Nabucodonosor invade o Egito e toma o Egito é quando eles morrem. Inclusive esse povo que foi para o Egito começou inclusive a fazer oferendas para a rainha dos céus, dizendo que porque eles não tinham adorado a rainha dos céus é que eles estavam naquela situação. Capítulo 44, veja que cegueira. Então esses mais pobres são os piores. São os piores. Porque eles receberam algo que eles não tinham, que era a terra, uma possibilidade de uma vida feliz, que eles jamais teriam condição, mas não. Eles endureceram o coração. Primeiro, deixaram matar o Gedalias. Não deixaram matar o Gedalias, mas o Ismael foi tanto que eles não deram apoio. Aí eu vou até retirar. Esse mais pecado eles não cometeram. Mas o Joanã, foram ouvir esse Joanã, filho de Careá, em vez de ouvir o profeta Jeremias, e acabaram, no orgulho ainda, não querendo se submeter à Babilônia, foram para o Egito e acabaram mortos no Egito, sem saída. Né? É desse modo melancólico que termina a história de Judá. Mas Deus ainda tinha algo com aquele povo, como ele mostraria através do profeta Daniel. E assim nós encerramos o estudo dos reis de Israel e de Judá, pedindo a Deus que não sejamos nem Joacás, nem Joaquim, nem Zedequias, né? E nem o Gedalias. O Gedalias foi alguém que subestimou o inimigo. Eu tenho um estudo a esse respeito. Ismael aí é uma boa figura do diabo. Né? Nunca subestima o inimigo. Ele quis jantar com Ismael, quis ter comunhão com ele. Encontrou a morte e a destruição. Tem que fazer como Paulo, né? Não ignorar os ardis. Não ignorar os ardis de Satanás. Jesus, nós te agradecemos por este estudo que fizemos durante todo este tempo dos reis de Israel e de Judá. Que possamos, Senhor, com estes estudos, viver fielmente, seguindo os passos fiéis daqueles que governaram o teu povo, para que não tenhamos o fim triste que tiveram aqueles que foram infiéis. Que prossigamos até o dia glorioso da tua vinda. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém.